Parashá semanal, porção semanal da Torá, Lech Lechá. Melhor colocar. Capítulo 12, Torá, página 29. E disse o Eterno a Abrão: anda da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome. Serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Serão benditas em ti todas as famílias da terra. E foi-se Abrão, como lhe falou o Eterno, e foi com ele Lot. E Abrão era da idade de 75 anos na sua saída de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Lot, filho de seu irmão, e a todos os seus bens que haviam ganho, e as almas que haviam adquirido em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão pela terra até o lugar de Shechem, até Elon, planície de Moré. E o cananeu estava então na terra. Apareceu o Eterno a Abrão e lhe disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Eterno, que lhe havia aparecido. Vamos ver o relato que está aí na página da Torá como comentário. Então aqui está dizendo, verso 1, e disse o Eterno a Abrão: os relatos bíblicos não têm um valor narrativo. Cada fato possui um profundo significado moral, ensinando algo não só à nossa mente para adquirir conhecimento, mas sobretudo ao nosso coração. Por isso, a Torá abandona o transcendental e preocupa-se com uma pequena família, a de Abraão. Suas vicissitudes, dificuldades. Com Abraão começa a história dos patriarcas e do povo hebreu. Comentário 2, anda de tua terra. O Midrash compara o patriarca Abrão a um frasco de delicioso e precioso perfume. Mas desde que este cheiroso perfume é transportado por diversos lugares, todos se deleitam com seu aroma. E o Midrash continua: Abrão, que estava cheio de boas ações e belíssimas virtudes, tinha que abandonar sua pátria para que sua fama e seus ensinamentos se tornassem conhecidos ao mundo inteiro. É este frasco de perfume, a fé monoteísta, com seus preceitos éticos, que Israel vem transportando através do mundo. Para a terra que te mostrarei. Abrão parte um destino desconhecido. De acordo com a sabedoria profunda da Kabbalah, nem tanto... usando um sofisticado sistema de gemátria composta, um tipo de numerologia judaica, seu paradeiro é óbvio. Se descompusermos os elementos que compõem os nomes de cada uma das letras da palavra, aqui eu não vou entrar nesse, porque aí vocês não estão vendo e quem está vendo no vídeo também não vai enxergar a palavra, mas agora eu tenho que terminar o que está dizendo, né? A decomposição de Aleph, da 111, a outra da 510, Uresh, Aleph de novo 111, e 8, dá um total, e a outra dá 100. 832.
É a gemátria simples de Eretz Israel, terra de Israel. Bom, daqui para frente, o personagem principal... Andy, pega lá para mim a pilha. Esqueci de trocar. Daqui para frente, o personagem principal da história vai ser Abraão. Então, nós vimos que 10 gerações foram de Adão até Noé e 10 gerações de Noé até agora Abraão. Isso é um comentário da Torá num outro... Então é dito o seguinte: essa primeira geração, ela termina com o dilúvio. Então aqui é uma justiça de Deus. Então ele tem a misericórdia, ele está ali julgando as atitudes dessas gerações. Mas de Noé até Abraão conta-se mais 10 gerações. E aqui diz lá a Torá, um comentário em espanhol, dizendo, Torá Mordecai, diz que nesse caso mostra a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, porque agora ele levanta Abraão, para justamente começar uma nova etapa, de fato uma geração. E o que é importante para a gente, além da gente perceber coisas do próprio estudo, tá bem claro com essa doutrina judaica que vai nos ensinar o seguinte: quando Deus fala essa palavra Lech Lechá, é Ele, Deus, que está enviando Abraão, tá? Mas lá na frente você vai ter uma paraxá chamada Shelach. Essa paraxá é aquela quando Moisés envia os espiões para a terra de Israel, que seria a terra de Israel, né? Para poder olhar se tudo aquilo que Deus tinha dito era de fato tudo aquilo. E todo mundo sabe que eles voltam com um relato desastroso, né? Somente 2 escaparam dessa palavra pesada que eles trouxeram. Então, naquele momento, fazendo um jogo dessas palavras, aqui Deus está enviando, Ele está dando uma palavra para Abraão, dizendo: vá, siga, vá adiante, vá em frente. E lá ele diz: eu não envio, envie para ti mesmo. Então, o que significa? Olhando para um tempo que está sempre atualizado. É dito que, pelo Talmud, é dito que você revê um estudo 100 vezes. E a 100ª vez você de fato está superando. É este ir, porque você está sempre em busca, está fazendo. Mas a partir do momento que você se acostuma com aquilo e você revisa 100 vezes e revisa a 100ª vez, que já entrou no esquema pessoal já batido, não vai aplicar a você que você conseguiu ir, ou seja, você não avançou, ficou parado. E nesse sentido é chamado de mau servo. Então veja, é explicado, aqui nós vamos lembrar de uma palavra que o Eterno trouxe
um pouquinho antes de terminar o ano judaico, que a gente ficou assustado, preocupado, chateado, tá? Principalmente quando ele deixou claro que as pessoas estavam simplesmente fazendo e vivendo a sua própria vida. E aqui é um exemplo que está se dando. Tudo que você vai fazer para Deus, tá? Imagina só, você se acostuma de manhã, você conversa com Deus, você tem aquele ritual. A partir do momento que aquele ritual que você faz, você ora tal coisa, você faz assim tal coisa com Deus, aí você faz alguma outra coisa, tudo que nem um ritual, você não sai daquilo. Em pouco tempo, esse ritual, você vai chamar isso que você está fazendo algo espiritual, mas você não está inovando mais nada, você parou, você ficou estagnado. E se você perceber isso, o que mais as pessoas fazem é ficar paradas, estagnado, porque a gente se acostuma. Religiosamente falando, durante muitos anos, eu não conseguia deitar na minha cama sem antes me ajoelhar ali e orar uma lista que a igreja exigia que a gente orasse. Então, depois de fazer aquilo, deitava. Por um lado você pensa, tá, mas eu orei, falei com Deus, intercedi por pessoas, tal. Mas o que isso está de fato agregando à minha vida, à minha busca, ao meu crescimento? E isso você aplica somente em assuntos espirituais? O espiritual está desligado porventura da nossa vida do dia a dia? Claro que não. Uma coisa que eu estava pensando agora, recentemente, estes dias, então eu estava vendo um assunto da física quântica, e eu sempre falo para vocês da física quântica aqui, porque ela está diretamente ligada com o conhecimento da espiritualidade. Porque uma das verdades que a física quântica trouxe e revolucionou é mostrar que aquilo que é sólido, material, ele é também energia. Ou seja, essa mesa, ela ela está dura, mas quando não se está olhando para ela, observando ela, é como se ela não existisse, porque o comportamento muda e ela toma uma forma de onda. E onda você não vê, você vê enquanto é comportamento em partícula. Só que tudo, o teu corpo também, tudo é feito em comportamento onda e partícula. E aí eu estava pensando assim, nossa, eu falo tanto desses assuntos, e aí de repente cai a ficha, né? De que o que é que vocês estão aprendendo? Talvez nada, há muito tempo aqui. E aonde fica tudo parado, estagnado. Por exemplo, voltando àquela palavra quando o Eterno fala que a gente está parado, o primeiro ponto que a gente começa a pensar por que eu estou parado? E você se pergunta, por que eu estou parado? E aí a gente se pergunta, por que nós estamos parados? O que é que estamos fazendo de errado? Já pode estar começando o parado aqui mesmo, com o próprio ensino, com a própria palavra. Porque o que a gente sempre fala, desde a época de igreja evangélica, quando éramos evangélicos, qual é a reclamação dos pastores nas igrejas, de uma forma geral? O povo não lê Bíblia, o povo não conhece história, eles acabam ficando somente com aquilo que é pregado no dia. Então as pessoas guardou lá, ela vai guardar história de Jó, mas se você perguntar alguma coisa que sai daqueles pedacinhos que você ouviu em pregação, você não sabe mais nada.
Se falar de Abraão, você sabe de Abraão, talvez esse pedaço que a gente está lendo hoje, que Deus falou para ele sair da terra dele e ir para a terra que Deus iria mostrar. E você pensa que isso é só no meio evangélico? O que um católico sabe? Eu comentei que eu estava no velório de uma pessoa e ali a família era católica, e eu fiquei imaginando, se eu tiver que trazer alguma palavra ali, qual é a visão deles de morte? Aí eu cheguei do lado de uma pessoa que eu conhecia, claro, e perguntei para ele, olha, eu sei que a família toda aqui é católica, qual é a visão de vocês na hora da morte, no pós-morte? Para eu poder adaptar o jeito judaico e explicar, trazendo um pouco de consolo às pessoas. Ficou calada, não soube dizer, ficou muda. Ou seja, se dependesse deles, católicos ali, eu não tinha o que falar, porque eles não sabem o que eles dizem que são. Não sabe. O evangélico sabe? O evangélico até sabe, mas se perguntar muito, aí também não sabe. O judeu, de uma forma geral, sabe? De uma forma geral sabe, mas também é uma confusão danada, porque tem um livrinho, não lembro o nome, esse que escreveu o livro é filho de um rabino, que tinha acabado de morrer, e ele ficou indignado de ver que na hora daquele velório ali, cada grupo de rabino que chegava, cada um trazia uma palavra diferente em relação a essa questão da morte, o que ocorre logo após a morte. E aí ele ficou perdido. Ele falou, nossa, mas o que de fato é? E aí ele ficou tão preocupado, ficou tão chateado por um lado, que ele disse, eu vou começar a estudar o que o Talmud fala isso, o que as fontes judaicas falam, eu vou organizar e vou escrever um livro para que todos saibam o passo a passo quando a alma sai do corpo, ou seja, a morte. O que acontece com a alma em seguida. Então, nesse sentido, voltando para o nosso tema aqui, a física quântica, ela chega para revolucionar a medicina? Sim, mas aí você pergunta, o que os médicos de uma forma geral sabem sobre isso hoje? É uma confusão só, eles não sabem. Se for comparar o número daqueles que sabem com a grande quantidade de médicos que existem, você pode colocar aí 90% não sabe. Mas é uma coisa excelente para o público em geral? Mas aí envolve laboratórios, envolve indústria, envolve dinheiro, envolve lobby, envolve um monte de coisa. É muita coisa em jogo, tá? Não é simplesmente a sabedoria em si. Mas quando você conhece uma coisa e aquilo entra no seu coração, muda de figura. Como que nós chegamos até aqui? Nós chegamos aqui por causa da física quântica? Não. Nós chegamos aqui, no judaísmo, estou falando como Benei Noach, nós chegamos aqui por causa dessa descoberta? Não, porque nós vamos aprender isso dentro do judaísmo. E o que nos surpreendeu é quando Deus fala sobre este mundo existente, porém um mundo não existente, ao mesmo tempo existe e não existe. Aí sim, aí você começa a compreender e a gente começa a estudar os assuntos e assim vai. Daí vem esse conhecimento que vai revolucionando a área da saúde. Ora, eu sou da área da saúde, então o meu interesse é querer saber, tá bom, medicina do futuro, como que é isso? Tá? E aí vem, se é assim, então essa parte da psicologia, que é a minha área, então como que é esse tipo de conhecimento? Porque o termo em si, psi,
psicologia é estudo da alma. E estudo da alma não é coisa que a gente faz no judaísmo. Estudo da alma não é o que você aprende no catolicismo, não é o que você aprende no protestantismo, na igreja evangélica, não é que se aprende em religião. Estudo da alma, não, mas estudo da alma é psicologia, é comportamento humano. E começa a se perguntar, e Deus? Deus está onde? Aí o povo vai falar, Deus está no seu coração, dentro de você. Aí uma pessoa morre, você pega o coração dela, igual numa faculdade que vai estudar anatomia, a gente vai estudar coração, tá? Aí você pegou o coração ali na mão, quem está num laboratório de anatomia, você vai partindo ali que nem um pão, né? Estou pensando para você entender a imagem. Você imagina aquele pão feito em casa redondo, imagina, é um coração. Se você parte ele assim no meio, igual a gente está acostumado a partir o pão no meio em duas metades, você vai procurar ali, cadê Deus ali? Onde está a morada de Deus ali? Você não vai encontrar. Se você pega o cérebro e parte ele no meio, vai olhar, cadê a morada de Deus ali? A alma Neshama, que é o nível aqui na terra compreensível para o homem, a morada dela é no cérebro. Só que você não vai achar o lugar ali. A questão, Deus mora no seu coração, você vai partir ali, você não vai ver morada de Deus ali. Então, como são essas coisas? Aí você começa a compreender que o teu corpo físico, isso que a gente está vendo, ele na verdade, isso não é você. Essa é a parte visível, porque o corpo físico, como diz na doutrina judaica, é vestimenta para a alma. Ele está mostrando o exterior da alma. Mas e o interior? Como que a pergunta da biologia é assim, o processo vai nascer uma criança, nasce já grandão desse jeito, nasce ali na barriga que vai crescendo, mas fulano, você está grávida, aí você olha para o teu corpo, mas como? Cadê a criança aqui? Não é nem um feijão ainda. Aí na hora que começa essa multiplicação celular, tudo que vira o corpo dessa tua criança, olho, dente, língua, cabelo, tudo, vem daquelas células que estão se transformando, estão ali multiplicando. Aí a pergunta biológica é, como que desse processo, como a informação que está ali, por exemplo, dizendo o olho, vai formar o olho, como que ela vai saber que ela vai se diferenciar e será o olho? A outra, eu serei o dente, o outro, eu serei o ouvido, o outro, eu serei a mão. Como? De onde vem essa informação? Para quem está acostumado com Deus, é fácil ele simplesmente falar, essa informação vem de Deus. Mas aquele cientista, aquele médico, aquele que estuda essas coisas e não acredita em nada, simplesmente acredita que houve a explosão e ali aquelas moléculas foram se diferenciando também e aconteceu assim, e trouxe à existência esse mundo, porque é assim que se explica, tá? E isso em milhões de anos. Aí você olha para o seu corpo e não consegue entender que tem uma força que a gente vai chamar de força vital. A força vital que está no teu corpo, que mantém esse corpo, é esse nível mais baixo da alma, que é chamado Nefesh, que vai alimentar os órgãos. Mas a gente aprendeu até então que essa alimentação do nosso corpo, ela é feita pelos nutrientes, por aquilo que se come. E aí vinha
tradições do Oriente. Nós estamos aqui com um homem que é Abraão, e é compreendido que todo esse conhecimento vem de Abraão. Tem uma aula muito boa do Yair Alon, essa aula tem 45 minutos, e o título dela é O Hinduísmo Vem de Abraão? E ali está baseado no texto de Gênesis, quando fala que Abraão deu presentes aos filhos de suas concubinas e enviou eles para o leste. E você vai ver como esse pensamento, e aí é entendido que esse presentes é o conhecimento que foi dado a eles. Mas o conhecimento do jeito espiritual que Deus queria conceder a um povo, isso ele deixou para Esaú? Não. Para quem? Para Jacó. Então você tem o Abraão, o pai, aí vem o filho, Isaac, e o filho de Isaac são os gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú não entra nessa história, fica com justamente Jacó. Jacó dá origem às 12 tribos, que dá origem ao povo que você chama o povo hebreu, o povo judeu, tá? E aí, portanto, esse conhecimento da medicina chinesa, tá? A medicina chinesa e o próprio Oriente, a forma como eles enxergam o homem é diferente do jeito que aqui no Ocidente se vê. Eles veem o homem como internamente, para o lado de dentro. Aqui no Ocidente vê para o lado de fora. A gente brinca falando a diferença entre o paulista e o mineiro. E aí se diz assim: o mineiro, quando vem aqui para os paulistas, eles olham o lado de fora das casas, tudo bonito. Estou falando, claro, que é uma grande maioria, né? Tudo bonito, pintadinho, portão novo, sempre do lado de fora, mantendo bonitinho. Aí você entra para tomar um café com aquela família, às vezes nem pão tem. Tá faltando tudo. Mas do lado de fora, tá belezinha. Minha mãe tinha uma conhecida, uma amiga, morou de frente à nossa casa. A casa dela por fora era impecável. Eles faziam um empréstimo no banco para poder manter a casa tudo bonita. Mas você vai lá tomar um café com eles, malemar tinha para comer. Mas lá fora não faltava. As aparências. O mineiro é o contrário. Você vai na casa deles, eles não estão preocupados muito com o lado de fora não. Mas você vai tomar um café com eles, qualquer hora que você chega lá, a mesa é farta. Você tem pão de queijo, você tem bolo, você tem café, tem leite, tem queijo de tal modo, tem queijo não sei o que, tem isso, tem aquilo. É de queijo, é mussarela, é aquele queijo de Minas, é o nozinho, é requeijão, um monte de coisa. É bolo de fubá, é bolo não sei o que, é goiabada. A mesa é grande, você nem sabe o que você come ali, de tanta coisa que ele põe para você. O paulista não. A mesa é minguada, mas quem passa do lado de fora, olha do lado de fora, essa pessoa, ela é alguma coisa, e não é nada daquilo que pensou. Isso é ideias tiradas do dia a dia, tá? Então, há uma diferença muito grande de fato. Agora, quando a gente está olhando para o nosso corpo, a gente sempre aprendeu que há um Deus que trabalha em nossas vidas e a gente ia aprendendo com aquilo que se tinha, com o que se podia aprender. Era através de um cristianismo, foi assim que chegou até nós.
Porque para conhecer aquela verdade judaica da Torá, o povo estava morrendo. Eles foram expulsos da Espanha em 1492. O Brasil começa a colonização aqui em 1500. E nessa colonização de 1500 para frente, o Brasil surgiu como uma terra de refúgio para esses judeus que estavam escapando da Espanha, Portugal. Então eles tinham que ir ou lá para a Holanda. Tem uma época aqui no Brasil que é conhecida na história como invasão holandesa. É o período de maior prosperidade aqui no Brasil para os judeus, porque eles já estavam acostumados em Amsterdã. Aí você vai aprender que a técnica do açúcar aqui no Brasil, que impulsionou o Brasil, veio de conhecimento de quem? Dos judeus que aqui estavam e trouxeram isso. A prosperidade que entra aqui no nosso país, como arte, como tudo que tem, vem do povo judeu. Mas depois, a Inquisição chega aqui no Brasil. E aí tem que se fazer as coisas tudo escondida. Aí vem aquela frase, chorar a morte da bezerra. Por que você fala chorar a morte da bezerra? Porque a bezerra aí, ela está simbolizando a Torá. Quando foi proibido, não se podia estudar a Torá, não podia saber que fulano era judeu, senão ele morria. Na casa deles, eles não podiam comer a comida kasher. Então tinha que fazer aquela mesa, igual a gente acostuma, aquela mesa que tem gaveta. Aí você pensa, por que uma mesa tem gaveta? Herança desse tempo judaico. Porque você está ali jantando ou almoçando, alguém bate na tua porta, você não sabe quem é. E ele não pode ver que você está comendo de acordo com a regra judaica. Então, puxava a gaveta e coloca o prato lá dentro. A pessoa vai embora, você puxa de novo a gaveta. Tinha que ser tudo escondido. Muitos que se tornaram padres, na verdade não eram padres, eram judeus. E assim vai. Esse conhecimento, e foi indo. Ora, o que sobrou para a gente? Sobrou que a gente conhece a nossa casca, esse lado de fora. O conhecimento psicológico, ele é dado a conhecimento hoje porque muita coisa andou, mas muitos anos lá atrás, se você falar que estudar uma faculdade de quê? Psicologia. Nossa, psicologia do diabo. Eu vi isso na minha igreja de pastor, de pessoas. Psicologia do diabo. E o sofrimento que nós tivemos, não pode ir no cinema, não pode ir em festa de tal, não pode lutar kung fu, não pode praticar artes marciais, não pode. Marcou a vida de muitos de vocês, negativamente. E hoje, o que vocês estão fazendo? Procurando reatar a vida, a verdadeira vida, com liberdade em Deus, porque sempre falou, olha, desse jeito é a mesma coisa, bate na mão da criança, a criança bate em você, você fala, se você fizer isso de novo, Deus vai secar a tua mão. Isso é um conhecimento popular, que as pessoas já educam as crianças para ter medo de Deus, porque a religião coloca medo na gente. É medo do inferno, é medo do diabo, é medo. E aí, sobra só isso para a gente. A gente nasce num país que tem um conhecimento judaico, mas que não conseguiu propagar esse conhecimento, porque era perseguido, não podia. Depois a igreja dominante é a católica, que vai disseminando a idolatria. Isso segundo um ponto de vista judaico, porque o judaísmo é monoteísta, é um Deus, apenas um Deus. No catolicismo, embora eles vão falar, não, é um Deus só, também, mas são práticas com divindades.
E aí vai, essas histórias todas. Ou seja, nós não tínhamos conhecimento, a gente tem que buscar a Deus. Dentro de nós havia uma ligação com Deus, como falamos semana passada. Há uma ligação com Deus. Todos que vêm à Terra, que nascem aqui, independente se ele se tornou depois um bandido, um matador, assassino, sei lá o que ele foi, esta alma, ela pertence a Deus, ela vem de Deus. Foi Deus que trouxe a alma dela aqui. Tem um propósito. O mal que está no mundo tem um propósito. E aí, portanto, a gente vai tateando como se está no escuro, sendo guiado por onde? Por aquele conhecimento. Para você entender, aquela mesma ordem que há nas células, para que cada célula saiba o que ela vai se tornar, é como se falasse assim, lech lechá. Ou seja, vá. E eu vou te mostrar o que vai ser, a herança que você vai ter, o que você vai conquistar, a influência que você terá. Lech lechá. Aí a célula começa a multiplicação, blá, 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 blá. Na hora que deu 9 meses, nasceu a criança. E a criança, ela tem que continuar. Aí vira um adolescente, que continua, vira um adulto. A nossa vida não é de ficar parado, é de você continuar sempre. E aí, isso nós estamos falando agora de um ponto de vista intelectual. Não dá para parar no tempo. Hoje, as pessoas que estão... por que tem aí muita orientação de coaching? Falei certo? Por quê? Porque as pessoas estão paradas. Elas param no tempo. É como se elas voltassem a ser criança para serem dirigidas. A informação está sempre dentro de você. Por isso que a sabedoria popular vem de algum lugar, essa sabedoria popular, que diz assim: você está com um problema? Vá consultar teu travesseiro. Ou seja, você vai dormir e aí você pode sonhar, e no sonho você pode ter uma palavra de Deus. Ah, mas eu não sou religioso. Ninguém está falando de religiosidade. Nós estamos falando de almas, de pessoas que tinham uma eternidade com Deus e que agora o corpo era no sentido celestial, agora está investido num corpo físico. Mas há aquela ordem de Deus, a mensagem, que está como uma energia que mantém não somente o teu corpo, mantém os animais, mantém o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino do ser humano. Então tem a ordem, o alimento para tudo. E tudo vem de Deus. Mas as pessoas que vão estudando, elas vão dando nomes diferentes para a mesma coisa, de acordo com a visão que elas têm. Agora a gente chega aí nessa questão da física quântica, novamente, tá? A forma que Deus se relaciona com a gente não é uma forma visível, mas você acaba sentindo no teu corpo físico. Aí começa a se ensinar que nós não temos apenas este corpo físico, mas nós temos aquela luz branca que envolve o teu corpo, que é chamada de aura. Isso a gente aprendeu lá no passado dentro de igrejas evangélicas, dizendo que isso não existe, que isso aí é coisa do diabo. Tudo é do diabo. Não existe? Como você pensa que as coisas atuam no teu corpo? A medicina chinesa começa, sempre se falava, quando ninguém podia medir nada, saber de nada, eles já falavam dos meridianos no corpo,
Depois descobriram os chakras que estão relacionados com as glândulas principais do nosso corpo. Ah, é do diabo, não pode. Não tinha mecanismo científico para medir esse nível energético. Hoje tem. Mas aí a gente sempre ouviu, chakra é coisa do esotérico, é coisa do diabo, é coisa religiosa. Ah, mas uma parte da medicina hoje, ela considera o desequilíbrio energético no corpo. Tá certo, é verdade. As doenças vêm por causa justamente desse desequilíbrio. E o que desequilibra? O que é uma estafa mental? Está cheio de problemas. Você imagina uma pessoa, você pega uma pessoa mais de idade, então ela é mãe, ela tem problema com os filhos. Não somente com os filhos, mas com o filho do filho, ou seja, os netos. E alguém que já está lá com bisneto, tem a preocupação e sofre por causa do bisneto, por causa do neto, por causa do filho, por causa dela própria, por causa de amigos, por causa de outros problemas familiares. Aí fica ali pensando. O que é o pensamento? É energia. Uma energia que está fazendo o que com o teu cérebro? Contaminando o teu cérebro. Mas nunca foi ensinado para a gente, porque não se sabia, que imagens mentais têm como você limpar. Como tira uma gordura do fogão? Como tirava antigamente? Mãe, como tirava antigamente gordura de fogão? Ah, não tinha fogão, porque era fogão a lenha. Né? Mas o fogão a lenha cozinhava produtos, alimentos que tinham gordura. Ué, sempre se comeu porco. O porco é gorduroso. Como que limpava? Sabão de cinza. Tá, aí alguém teve ideias e saiu na forma que tem hoje. Você tem o detergente de pia, você tem o desengordurante que você compra no mercado, espirra lá, espera um pouquinho e aquilo, né? Facilitou a vida? Um produto específico. Não é isso? Se tem um produto hoje baseado nesse conhecimento quântico, que na hora que você toma ele, que é um frequencial, ele vai fazer o quê com estes pensamentos que você pensou? Que está lá, que nem uma gordura naquela coisa toda. Como é que você faz com o teu emocional? Fica difícil. E aí você limpa aquilo. Você vê um motor de carro, a pessoa vai limpar, joga um produto lá, ó, borrifa aquele tal, espera lá uns 10 minutos, depois vem com aquela máquina de água, limpou tudo, o motor fica limpinho. Peças que é tudo suja na mecânica, fica limpinho. É um produto, não é verdade? Pois é, você tem estas áreas do teu corpo. Você vê o fígado, o rim, coração, e vai por aí afora. Você pensa assim, nossa, tem como eu fazer limpeza em cada um desses? Tem, mas antigamente seria impossível. Por quê? Porque o que está relacionado a cada dessas coisas são todas camadas energéticas. Então você tem esse teu corpo físico que você está vendo. E você tem outras sequências de corpos que estão ligados com o teu corpo, que formam um. Então a tua alma, ela está relacionada com isso. Só que a gente acabou acreditando que a nossa vida, o nosso corpo é aquilo que a gente está vendo e tocando. E o mundo real não é aquilo que você toca. Quando se fala em espiritualidade, você está sempre vinculando o que é aquilo espiritual? Aquilo que você não vê. O teu corpo tem essa camada de espiritualidade, ou seja, são partes que é você, que é o teu corpo, só que você não vê. Porque a frequência, o teu olho não enxerga fora de uma determinada frequência. Ah, não entendo isso. É muito fácil, você tem cachorro em casa. Como que
antes de você chegar em casa, se tem alguém ali, o teu cachorro vai lá para fora te esperar. Como que ele sabe? Que você está vindo lá a 3 quilômetros lá na frente, ele sabe que você está vindo. Todo mundo sabe disso. Como que o meu cachorro ia me chamar lá para ir buscar o Gabriel na escola? Eu não perdi a hora para buscar o Gabriel na escola. O danadinho ia lá, ia batendo 11 horas, 11h10, ele já ia lá perto de mim. Por quê? Porque ele sabe, eu levava ele para passear, ele ia junto. Então ele queria sair, mas ele sabe o horário. Ele vinha, rodeava, né? Eu olhava no relógio e falava, não é a hora ainda não. Mas sabe? O cachorrinho sabe. Tem explicações aí, por que ele sabe? Alguns dizem que é por causa do cheiro, né? E vai por aí afora. Tem coisas que a gente ouve que você não acredita, que diz que um cachorro reconhece uma cachorrinha no cio, se eu não me engano, posso falar besteira aqui, mas me parece que dá uns 15 quilômetros. Se você pensar nisso, 15 quilômetros, é praticamente, um pouco mais da tua casa, daqui na tua casa, que tem 10 cravado. Sentir um cheiro daqui, naquilo que está lá na tua casa, a gente fala, não, isso não é possível. E a gente vai crescendo, portanto, com essas ideias, com essas coisas. Então, para a gente ficar estagnado, parado, é muito fácil. A gente já foi acostumado a isso. Aí a gente traz Deus, que é desse plano fora de tudo que a gente está aqui conhecendo, porque Deus não tem forma. E aí a gente olha para tudo isso, e ele está falando, Abraão, sai da tua terra e vai. E essa ordem de ir, ele está sempre dando, não é nunca para você ficar parado. Então, no trabalho da Andy, por exemplo, está lá, sempre aprendendo coisas. Ele não vai parar. Vai passar esse ano, o ano que vem, se ela parar, ela vai ficar para trás. O mercado do Brasil não para. A pessoa vai ficar para trás. Por que você acha que os produtos estão sempre se renovando? Técnicas estão se renovando. Abordagem de cliente está se renovando. Comportamento emocional que antes não era considerado, hoje já é considerado. Antigamente falava, olha, se forme nessa faculdade aqui que não vai te faltar emprego. Eu tive contato com uma pessoa que me disse assim, o mercado hoje não olha mais para o título da universidade. Ele vai olhar para você, pessoa. Antigamente eu aprendia que não é a universidade que faz o aluno fazia a universidade. Agora, pelo jeito, nem o aluno que está fazendo universidade mais. O aluno está aprendendo a construir a si mesmo. Numa das lives que a Andy fez, eu lembro que alguém falou assim, se você lembrar melhor que eu, você me corrige aqui. Estava dizendo que hoje se contrata um funcionário por aquilo que ele é, não somente por aquilo que ele sabe. Ele pode saber menos, mas eles vão querer olhar qual é a influência dele. No meu tempo, que eu passei uns anos, 2 anos principalmente, muito apertado, era um mandamento de Deus, até que eu ouvi Deus falar assim, não adianta, a porta, se eu quero assim, é assim que vai ser. Não adianta, porque ninguém vai te arrumar um emprego se eu não abrir a porta. E aí, a prova de que assim era, que tinha uma pessoa influente demais, que era na PUC, tá? Você imagina o que está abaixo do reitor. Aquele homem gostava de mim, queria que eu ficasse lá.
Ele vai lá e faz o pedido. Era responsabilidade dele. Bastava ele falar: eu quero essa pessoa aqui, contrate. Mas eu estava naquele tempo debaixo desta palavra de Deus. Se eu não abrir a porta, não adianta ninguém influente, porque não vai conseguir. Mesmo esse homem que já está aposentado na PUC, posso falar o nome dele, foi muitos anos o secretário-geral da PUC, Marcel Dantas, que é o nome do meu diploma lá, que é o que assina o diploma. Ele queria que eu ficasse lá. Ele ficou triste quando ele me chamou lá na sala dele e falou assim: olha, eu falei lá no departamento, eu fui pessoalmente, eu não peguei telefone e liguei, eu fui pessoalmente e pedi, e por causa da norma existente hoje, tal, não é possível a contratação, lamento muito. Mas na hora eu lembrei da palavra que eu tinha de Deus: não adianta o influente. Agora, para as pessoas pensarem nisso, ela tem que entender que o mundo todo está baseado nessa questão energética. Deus controla. Nós influenciamos uns aos outros porque nós estamos todos entrelaçados. Isso é um lema cristão, que nós somos irmãos. Quando você fala assim: nós somos irmãos, você lembra de família, que um está ligado no outro. Então essa irmandade está todo mundo, mas essa irmandade ela é geral, é com o mundo todo, não somente com a gente humano. Todas as coisas são influentes. Tudo que a gente fala é tudo mesmo. Por isso que surgiu aquela linha do efeito borboleta, que é a teoria do caos. Que o bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo pode estar criando um tsunami. Você vai, mas pera, um bater de asas de uma borboleta? Essa questão de que você foi trocar a marcha do carro, e aí você bobeou lá e entrou a marcha errada e reduziu um pouquinho, você perdeu 5 segundos. No teu dia a dia, o que é 5 segundos? Mas para você, motorista, esses 5 segundos foi um acidente que você não sofreu lá na frente. Por causa de 5 segundos. Mas a gente não fica pensando nisso. Isso a física quântica vai ensinando. E vai mostrando como coisas funcionam. E vai mostrando que essa consciência que nós vamos chamar de Deus, é ela que vem e está sobre o corpo e age. A fórmula do Einstein é para dizer que aquilo que é matéria pode se tornar energia, a energia pode ser matéria. Quando que você é energia? Você está em matéria, você está se vendo no espelho. Mas naquele momento que por exemplo, todo mundo aqui está acostumado a gente ouvir a forma como o Eterno diz para a gente. Naquele momento, se você olhar, você está vendo uma pessoa, mas o que está acontecendo ali? O que está acontecendo é que o que está funcionando é essa parte energética. É energia. Porque está tendo um relacionamento ali com corpos sutis. É assim que chama. Aquilo que você não vê mais chama de corpo sutil. Então você tem os corpos que estão distantes um do outro, relacionado com a frequência. Entendeu? Aí você está ouvindo lá, imagina, Moisés está ali, e Moisés pode falar assim: Deus, as filhas daquele homem, Zelofhad, está me perguntando se a herança não pode ser para elas. Eu não lembro, Eterno, o que o Eterno disse para a gente. Já fui perguntar a Arão, ele também não lembra. Já perguntei para Josué, ele também não lembra. O Eterno falou sobre isso. O que eu respondo para essas moças? Que elas têm razão na pergunta delas. Na hora que ele está conversando assim com Deus, ele está conversando em matéria. Alguém de longe pode estar vendo o corpo dele físico, mas o que está acontecendo ali?
Quando a gente assiste desenho e filmes de cachorros, eu não estou lembrando de nenhum agora para falar, mas a gente vê que chega ali numa praça, tem lá 10 cães, eles estão conversando, o filme tem que contar uma história, mostra cada um conversando, né? Aí você não vê movimento nenhum, você pensa assim, nossa, mas eles estão conversando como? Você está acostumado a conversar com seu pai, com sua mãe, seu marido, namorado, amigo, saindo som. Tá. Mas o que é esse som? Esse som que sai da boca da gente, ó, isso aqui é uma vibração que tem uma frequência, que o teu ouvido capta essa frequência e leva para o teu cérebro e faz essa decodificação para você entender o que eu estou falando. Mas o cérebro também tem as suas ondas cerebrais. E quando uma pessoa morre, por exemplo, a comunicação delas não é pela boca mais. Ela pensou, o outro já sabe o que é. Tem aqui o conhecimento que é telepatia. Tem o conhecimento que todo mundo já ouviu isso, mas no chamado lado errado, que é viagem astral. Que é o famoso que o espírito sai do corpo e viaja, e vai. Olha, um trecho bíblico, é aquilo que eu te disse. Você pode não saber onde está, mas a história você lembra. Havia um rei que ele teve lepra. Naamã, lembram disso? E aí ele estava destinado à morte. Uma menina que era empregada na casa dele falou assim: se meu senhor estivesse na minha terra, tem lá um profeta, Eliseu, ele curaria você. Aí ele vai em busca do Eliseu. O que aconteceu? Vocês lembram da história? Ai, fala que sim. fala que lembra. Minta para me alegrar. Ele chega lá, Eliseu não foi receber. Mas esse homem nem quis falar comigo. Fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. O homem fica indignado, mas esse rio aí, lá na minha terra tem rios melhores. Se fosse só o rio, eu mergulharia lá e já estava curado. Quem que mandou essa ordem? Como que esse profeta soube? Ele não viu a pessoa. Mas o assunto aqui não é esse pedacinho ainda, porque mesmo com raiva, o homem está indo bravo, mas alguém fala para ele: escuta, se te mandasse fazer uma coisa bastante difícil, você não faria? Para ser curado? Faria. Falei, então, isso é uma coisa fácil, faz. Se você faria difícil, por que não vai fazer a fácil? Você tem razão. Mergulhou lá e saiu limpinho, sem lepra. Aí ele quis pagar. Eliseu não quis receber. Mas o profeta sempre tem um ajudante. Na tua Bíblia você vai ler como Geazi. Esse cara vai atrás desse homem na carruagem lá e fala: escuta, o meu senhor pensou melhor e disse que ele aceita sim a oferta. Pois não, com grande prazer. E passa as coisas para ele. Quando esse Geazi chega lá perto do profeta, Eliseu fala assim para ele: onde você estava? Ele falou: onde você estava? Porque o meu espírito estava contigo. Ou seja, Eliseu, ele estava ali, imagina, ali na casa dele, mas ao mesmo tempo uma parte do corpo dele, é que a gente está acostumado só com o corpo físico,
Só que essa parte que a gente fala alma, ela é o corpo físico, ela é esse corpo emocional e ela é esse corpo espiritual. Então, ele diz que um tem morada no fígado, outro tem morada no coração, o outro tem morada no cérebro. Nefesh tem morada no fígado. A Ruach tem morada no coração. E Neshama tem morada no cérebro. Onde é que você foi? O que você fez? Porque eu estava com você, eu vi. Como que ele viu? O corpo deles, parte do corpo dele projetou. E houve. Na projeção astral, quando a pessoa vai no lugar, ela vai. É como, para você entender, é como se a tua cabeça, que tem aqui o ouvido, é como se a tua cabeça saísse do corpo e ela está invisível, porque ela está numa outra faixa de frequência, e vai lá na casa de fulano de tal. Você sabia que nos Estados Unidos, sabe, e na Rússia, sabe como que eles faziam a espiagem, que fala, como é que fala? Espionagem. A espionagem era com pessoas sensitivas. Porque eles estão aqui e eles procuram ir lá em espírito, nesse sentido. E houve todo o relato. Tem um fulano que está construindo uma máquina. Ele sensitivo e tal. O que você está construindo? Eu não sei o que eu estou construindo, porque essa máquina ela vai existir num futuro lá, sei lá quando lá na frente. É que eu tenho visto essa máquina, então nessa viagem, nesse sentido aí, ele vê a máquina, ele está lá procurando ver, desmontando a máquina lá. Vou falar em espírito, que é uma linguagem que você entende. Mas ali ele está procurando ver a máquina e está desenvolvendo as peças para depois juntar, formar a máquina. Aí vai descobrir um dia o que foi que ele viu. Num trecho de um livro, está dizendo assim que um sensitivo, ele trabalhando associado com a ciência, eles tinham que ver uma região militar lá, aí é coisa assim para fora do planeta. Ele descreveu tal coisa e que não batia com o conhecimento científico da época. E aí ninguém acreditou, falou, falhou dessa vez. O que ele descreveu, que viu naquele dia, a ciência só foi comprovar 20 anos depois. E o que foi visto é literalmente aquilo que ele falou. O que Deus tem revelado aos sábios da Torá, que viram a quantidade de estrelas existentes, agora atualmente que tem se falado realmente a quantidade de estrelas, que bate com que os homens lá de passado distante, quando nem telescópio tinha, sem observação nenhuma, tudo por conhecimento que as escrituras relatam. Como que eles sabiam? Então está falando lá, no caso de Moisés, está falando com Deus, como que dá essa comunicação? Corpo sutil. Como que ele escuta? Com esse ouvido aqui humano? Não. Ele está... Aí a gente começa a compreender que pessoas na igreja evangélica têm visões. Pessoas que numa igreja católica têm visões. Pessoas que num centro espírita têm visões. Pessoas no judaísmo que têm visões. Tudo visões. Visão. Estou falando de variados grupos. Todas elas, como que elas se deram? Com o aparato físico do teu corpo? Não. Mas todo mundo compreende e entende. Mesmo aquela pessoa que não tem ligação nenhuma com religião alguma, aí ele tem um sonho. Como aconteceu esse sonho? Como que você se projeta nessas alturas com o sonho? Tudo é o teu corpo, só que é energia. Você não está materializado. Então,
o que o Einstein falou é que energia, ele pode ser matéria e matéria pode ser energia. É intercambiável. Pronto. Daí começa essa revolução que vai partindo desde 1905, os estudos estão vindo até o dia de hoje e que começa a ter essa revolução no conhecimento. Mas o que é na verdade isso? Isso é lerra. Vai. Deus não quer que você pare. Olha só, nós aprendemos coisas esse ano que não sabíamos no ano passado? Sim. Agora, este exemplo que eu estava te dando aí, que é dito pelos sábios, você estuda 100 vezes, revisa 100 vezes um assunto, e com a 100ª vez, você foi para algo mais, você executou, você exigiu de você algo mais. Mas quando essas 101 vezes, ela como se já tivesse incorporado aquele 100, você não saiu do lugar. Então Deus quer que você sempre seja o melhor que você possa ser. Sempre. E para a gente ser o melhor que a gente possa ser, a gente precisa sempre estar andando para frente, indo para lugares que Deus quer te mostrar. Porque quem sabe o que é que você deve ser e cumprir é Deus. Então ele tem que conduzir você e você tem que aprender a ter aparatos para poder ir. Ah, mas e aquele que não conhece Deus? Nós estamos falando de Deus, mas a pessoa literalmente não precisa conhecer Deus. Ela precisa estar de acordo com a sua espiritualidade. Porque Deus pode se revelar aqui, vamos usar o termo materializado. Porque é tão comum para a gente que é como se você estivesse materializando esse assunto espiritual. É fácil, é como se você estivesse vendo com os olhos. Mas aquele que não está acostumado com isso, ele pode ter aquela certeza dentro dele: eu vou fazer tal coisa. É isso que eu sinto que eu tenho que fazer. Se ele falar isso que eu sinto que eu tenho que fazer, essa informação vem de onde? Ah, mas ele não acredita em Deus. Não interessa se ele acredita ou não acredita. A informação está ali, ela veio. Nós sabemos que ela veio de Deus. Ele pode dar o nome que ele quiser. De onde é que veio? Mas que aquilo é a verdade e se ele cumpriu, deu certo e se mostrou que é verdade, pronto. Até que possa chegar um dia, assim como na Bíblia está escrito que o sogro de Moisés, que tinha sido um sacerdote de deuses no Egito, ele veio para o judaísmo e se tornou Benei Noach. Ele adotou o Deus do judaísmo, o Deus da Torá, para a vida dele. Por quê? Porque ele viu os sinais que Deus cumpriu com o povo na saída do Egito. Aquilo chamou demais atenção e começa aquela linha de pensamento, a conclusão é: olha, não existe outra felicidade para mim, é isso que eu quero. Aí Moisés fala: fica comigo então. Ele fala: mas se eu ficar com você, eu não vou ter porção no meio de vocês. Não, mas a gente vai te sustentar, vai dar tudo que você precisa. Ele fala: não, eu preciso voltar para minha terra, eu vou viver lá. O que eu precisava, eu recebo agora de vocês, que é essa energia que vem de Deus. Então essa energia que vem de Deus, todo mundo tem. Olha, evangelicamente falando, na época surgiu um livro chamado Filhos do Fogo. Aí a pessoa está ali contando que está lá junto com os bandidinhos e que eles falam: olha, tal dia você vai com a gente e nós vamos roubar a agência bancária do Bradesco, que está em tal lugar, em São Paulo, capital. O que esse menino conhecia de Deus? Nada. Mas chegou na hora lá de ir com a turminha, ele deu um jeito e não foi. Porque alguma coisa dentro dele falava assim: ó, se você for, vai ser a última vez que você vai ter existência. Ou seja, vai ter tiro e você vai morrer. Não vá. Ele não foi. Porque esse conhecimento tinha dentro dele. Mas ele era homem de dentro da igreja? Não.
Era um adolescente. E quantas pessoas que você vai ouvir relato assim? Então, vá. Às vezes, por que a gente assiste uma aula? Porque às vezes numa aula, seja uma aula religiosa, como esta, seja uma aula de economia, seja uma aula de política, seja uma aula de qualquer especialidade. Por que a gente está sempre vendo, lendo livros, assistindo coisas? Para quê? Para despertar em si nós esse vai. Porque Deus fala com a tua boca para muitas pessoas. Deus fala através do rádio, da televisão. Deus fala através por telefone. Claro que vai tocar o telefone na tua casa, você vai atender, alô. Aí vai falar assim: eu sou o eterno teu Deus e falo contigo. Alô, alô. Não vai ser assim. Vai ver alguém até, pode falar que teve uma experiência dessa, mas não vai ser assim. Mas você pode estar vendo um programa de TV, um filme. Nós ouvimos uma palavra para a gente casar lá no lugar que vocês conheceram, onde foi meu casamento. Acho que a Andy que teve uma palavra, o que foi que foi assim: olha, eu terei um encontro com vocês na floresta. É isso? Foi sonho? Que você não lembra? Eu sei que a informação que veio para a gente a gente quer saber onde nós vamos casar, que lugar, como é que vai ser. A palavra que veio para ela, que nem ela lembra agora como foi, é assim: ó, eu terei um encontro com vocês na floresta. Primeira coisa que a gente pensou, a gente gostava da série Once Upon a Time, que passava na Warner. É isso? É Warner? Passava na TV, Sony. Passava na TV, só que a gente via pela internet, que ficava adiantando os capítulos. Então a gente pensou assim, lá tinha a Floresta Encantada. Nós pensamos assim, vamos prestar atenção, porque na hora que aparecer lá no episódio a Floresta Encantada, talvez a gente vai pegar alguma mensagem ali, que a gente vai falar: peraí, isso aqui é uma palavra de Deus pra gente. A gente pensou que era isso. E estava prestando atenção nos episódios. Aí vem a Joyce, que vocês conhecem, e fala: olha, uma conhecida minha tal foi nesse lugar aqui, lá o Floresta Park. Até então a gente nem tinha se tocado. Aí nós vamos lá conhecer o Floresta Park. Chegando lá, ela encontra uma amiga dela da infância. Já foi uma coisa familiar. Começamos a conversar ali com a pessoa, de repente eu faço assim, eu olho para trás, tinha uma cozinha aqui, olho para trás, um candelabro daquele lá, daquele tamanho, na prateleira. Eu falei: isso é um símbolo judaico. Aí eu lembrei, Deus falou: eu terei um encontro com vocês na floresta. Estou vendo o candelabro, estou vendo a ligação. E qual lugar que a gente estava? Qual o nome desse restaurante, desse lugar? Floresta Park. Deus teve um encontro com a gente na floresta. Aí eu falei: bom, aí a gente nem olhou mais nada. Nós falamos assim: o casamento vai ser aqui, gente. E aí nós tínhamos uma data específica, que era 26 de março. Não, era a única data que eles tinham, né? Não, nós tínhamos a data. Nós tínhamos a data já, que o nosso casamento seria no dia 26. E aí, a gente conversando com eles, ele pega lá o coisa, e falou: olha, vocês vão querer casar quando? E a gente falou: ela falou: mas que data que você tem aí? Que meses? Janeiro está cheio, fevereiro está cheio, março praticamente cheio. Eu tenho uma vaga só, um dia disponível. Qual é o dia? 26 de março. Pronto, eu vou ter um encontro com vocês na floresta. Vá. Então, Deus, Ele vai dando direção, Ele vai falando, você ouve uma aula, é um professor, é um amigo que fala alguma coisa. Então, você simplesmente tem que estar conectado, porque na verdade nós estamos conectados. E você ter sabedoria para poder aprender. Não adianta você falar: mas Deus cuida de tudo. Opa,
Deus cuida de tudo, mas você é livre para fazer as besteiras, você é livre para não acatar, você é livre para não enxergar, você é livre para não ouvir, você é livre para não fazer. Então não adianta nada, Deus está fazendo a parte dele, mas o que ele está falando? Abraão, sai daqui, vá. Então a experiência é tua, é você que vai enxergar, e é ele. E ainda Deus fala assim, e seja você uma bênção. Então a questão é aí mesmo, vá. E nós estamos indo, diariamente, nós estamos indo, e atento às coisas. A gente aprende com tudo. A gente aprende. Quer dizer, se você quiser aprender, você vai aprender. Se você quiser um direcionamento, não vai te faltar direcionamento. Ah, mas eu não tenho dons. Você tem dons, porque você tem uma espiritualidade, ou seja, você tem a energia que vem de Deus. E tudo criado é energia, então você está conectado com tudo. Basta que você simplesmente queira. E você vai se dar conta das orientações. Você acha que os empresários que dão certo, que fazem as coisas, eles têm em si o chamado, a gente na psicologia a gente chama de insight. Sabe, que do nada lá vem aquela, lá na época o cientista fala, eureka, é aquele o acender a luz. O acender a luz. Ah, peraí, não seja por isso. O acender a luz. Bom, quase 11 horas, já estou encerrando. Se você for ler fatos engraçados aí, olha, o fulano estava na banheira tomando banho. E aí ele percebeu que o corpo dele ali na água ficava muito mais leve. É onde ele grita lá, eureka, eureka, eureka. O que ele descobriu? Sabe, você vai lá no posto de gasolina, põe teu carro lá e o elevador... Então essa invenção aí desse negócio, ele descobriu como? Dentro de uma banheira ali. Então foi aquele clique. Então quem deu esse clique para ele? A inteligência dele? Não, é essa energia do universo. Faça tal coisa. Na linha psicológica, tem um monte de assuntos assim. Fulano estava num experimento, e no experimento ele precisava de uma coisa que ficasse liso. E tudo que ele estava tentando não dava certo. Um dia, para relaxar, alguém chama, vem cá, vamos jogar bilhar aqui um pouco e tal. Aí na hora que ele pegou aquele taco e pôs a mão em cima da mesa para apoiar, para chutar aquela bola ali, na hora que ele põe a mão, ele falou, olha, esse paninho aqui da mesa de bilhar vai servir lá. Aí ele corre para o laboratório, faz aquilo, funcionou. E assim é. Citei aí no Facebook uma postagem dessa semana que passou, na página da Psicologia Quântica, que eu tenho, e fazendo propaganda. Entra lá na página do Facebook, Psicologia Quântica, Rafael de Mesquita. E está lá dizendo que a pessoa teve o conhecimento daquilo através de um sonho. Nós sabemos que Alexandre o Grande, na história, teve uma visão que ele seria vencedor nas batalhas por causa de um sonho. Inventos, a maioria dos inventos, a maioria das coisas aí, vem tudo nesses... Aquela fórmula do química do benzeno, que é assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 lados, que é assim, fechado. É como você põe um triângulo aqui em cima, um triângulo aqui embaixo, aí você fecha. Teve um sonho, macacos brincavam
Eles davam a mão e ficavam naquela posição. Ele falou, poxa, eu vou testar essa fórmula. Bateu. E assim vai. Nós somos informados, só que vá, fique atento, veja, aprenda. Não fique acomodado, porque se você faz o teu estudo diário da Torá e você para naquilo ali, você vai ser um mau servo. E é isso que Deus tinha falado então naquelas semanas que se passaram. Com certeza é a isso que ele se referiu. Ou também a isso. Para a gente ficar atento. Porque nós aqui que estávamos naquele dia, ficou todo mundo olhando para o outro assim, poxa, nós perdemos tudo, perdemos 11 anos, voltamos atrás. E não é isso. Nós não perdemos 11 anos. A gente simplesmente voltou a fazer aquilo que as pessoas estão acostumadas. Todo mundo está acostumado a voltar na sua vidinha, a fazer as coisas porque faz. Entendeu? E é isso que tem que mudar. Você tem, por que nos mandamentos do Eterno está lá, olha, você tem que cumprir os mandamentos com intenção. Fazer por fazer não é o caso. E a gente às vezes tem levado a nossa vida o fazer por fazer. Aí a gente entra, então nós estamos sendo um mau servo. Ah, eu li a Bíblia hoje, li a Bíblia em uma semana, mas leu com aquele entendimento, com que intenção? Ah, para mostrar para as pessoas que é possível ler a Bíblia em uma semana. Tem que ser algo para a tua vida, para o teu eu, para a tua personalidade, tá? Lembra, você influencia pessoas, pessoas te influenciam. Isso é importante, tá? Lech lecha, vá para ti. Então Deus está falando, faça por você, eu vou te ajudar. Se ajude. O nordestino, se ajude. Amém? Então podemos encerrar aqui.